Olá, meus irmãos, tudo bem? Lá em Mateus capítulo 13, Jesus vai falar uma parábola, a parábola do semeador. Aquele semeador que saiu a semear e ele lança a semente em diversos solos diferentes. O primeiro solo é aquele que está à beira do caminho. O outro solo é aquele solo que tem pedras. E o outro solo é aquele solo que tem espinhos próximos. Até então, ele lançar sua semente na terra boa, aquela que vai frutificar. E ele trazendo uma explicação, a partir lá do versículo 18, ele diz que todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este foi a semente lançada à beira do caminho, aquele que não tem condições de entender e escutar o que foi semeado, a palavra que veio. Ele não tem compreensão, ele não tem condições de entender aquilo que foi ensinado. O outro solo é aquele que cai, a outra semente é a semente que cai no solo rochoso. Essa é que ouve a palavra, recebe com alegria, mas ela não tem raízes em si mesma. Então, ela tem pouca duração. E quando chega a angústia, quando chega a perseguição, ela logo vai se escandalizar. Então, é aquela terra que, como Jesus fala, que não consegue perseverar nos momentos difíceis da vida. E como a gente tem vivido um momento difícil, é bem oportuno a gente avaliar o nosso coração e entender se nós somos esse solo que se escandaliza, que não consegue suportar talvez as menores perseguições que tem por aí. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Então esse que foi semeado no meio dos espinhos é aquele que não consegue perseverar na vida cristã, e quando ela olha para as riquezas do mundo e tudo aquilo que a riqueza pode proporcionar, obviamente de forma ilícita, né? Ou aqueles cuidados que o mundo oferece, as diversões, ou tudo aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que vem na vida do cristão para poder sufocar e fazer com que ele se torne uma pessoa infrutífera. Porque, meus irmãos, é uma grande realidade. A maioria das pessoas que se afastam da igreja, que se afastam do corpo de Cristo, ou que não querem mais viver o reino de Deus, são porque cultivam algum tipo de prática pecaminosa que afasta elas de viver em plenitude com a igreja. Ela acaba vivendo, mas se torna uma atividade mecânica ou uma religiosidade, por assim dizer, que acaba sendo algo realmente mecânico, né? E isso também impede as pessoas de frutificar, viver com pecados na sua vida, ou se deslumbrar com esse mundo aqui, que tem coisas boas e lícitas, mas tem coisas que são terríveis, que pode afastar a gente do Senhor. Mas lá no versículo 23, diz que teve uma semente que caiu na boa terra. Essa é aquela que ouve a palavra, compreende e frutifica a 100, 60 e a 30 por 1. Essa semente que cai na terra boa, ela é aquela que frutifica. E existe uma chave importante para que a gente possa entender esse texto, que está lá no versículo 11, que diz assim: ao que respondeu, porque os discípulos estavam questionando por que ele falava por parábolas, e aí ele responde: porque a vós outros é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então a gente percebe que
existe uma terra que vai frutificar. Tanto para aquele que é o semeador, ou aquele que é o evangelista, o missionário, o pregador, a gente tem que saber que precisamos lançar a semente para todas as terras, mas somente uma terra vai frutificar. E essa é a terra boa. Nós não sabemos quais são essas terras. Então a gente precisa semear a semente para todos. Agora, é importante que nós também avaliemos o nosso coração e perguntemos a Deus se nós somos, que tipo de terra que nós temos sido. Aquela terra que é sufocada pelo cuidado do mundo, a terra que vem o sol e queima a semente, aquela que não tem raízes ou aquela que tem frutificado. Então fica aqui essa palavra motivadora para que a gente avalie no nosso coração que tipo de terra que nós temos sido. Tá bom? Um grande abraço, espero que essa palavra tenha abençoado você. Se te abençoou, que você compartilhe com outra pessoa e que sua fé seja edificada. Um grande abraço, fica na paz.